Nosso formato estileto, eu já comecei hidratando toda essa fibra, vim aplicando a fibra da área da cutícula até a ponta da nossa fibra, hidrato por cima para depois hidratar por baixo. É simples, não tem segredo nenhum, vocês já viram na aplicação dos outros formatos que é praticamente o mesmo processo. Você vem com uma pérola de gel e aplica o gel na parte de baixo. E quanto mais você conseguir hidratar essa fibra, menos ela vai aparecer embaixo e melhor vai ficar essa estrutura. O ideal é que a fibra esteja toda hidratada. Mas você não precisa aplicar um excesso de produto, você aplica produto o suficiente para você conseguir fazer essa curvatura. Senão você usa muito produto e não vai dar certo. Espalha de um lado para o outro, depois a gente pega o palito, passa por baixo para a gente higienizar e não deixar nenhum excesso. Levei para a cabine por 3 segundos, que é o tempo de cura, e já vim com a nossa presilha. Eu deixei mais afuniladinha mesmo, e olha como ficou na nossa pré-curvatura. Depois a gente mandar para a cabine para secar mais um pouquinho, a gente vai vir com a nossa pérola de gel fazendo a construção da estrutura desse alongamento. Ainda sem segredo, pincelando todo esse gel, a gente vem aplicando um pouco mais de quantidade nas áreas de quebra, que é a área do ponto zero. É a área onde precisa de um pouquinho mais de atenção para a gente não ter quebra nesse alongamento, até por ser um formato um pouco maior. E sobre tamanhos, é importante que você sempre disserte com a sua cliente, sempre tenha discussão com ela, de falar que certos formatos ficam mais lindos se forem unhas maiores, assim como estileto. Estileto fica bonito em unhas maiores, em unhas menores acaba ficando parecendo um pouco pata de galinha. Mas é uma coisa que você precisa deixar a sua cliente ciente, e se ela ainda assim falar, eu quero fazer uma estileto numa unha curta, você vai fazer porque é o gosto da sua cliente. Vocês viram que eu fiz tudo sem segredo nenhum, uma aplicação super tranquila, botei a presilha, mandei para secar na cabine por 120 segundos, que é o tempo de cura desse gel, e a gente vai vir com o lixamento. O lixamento da estileto, a gente tem que lixar bem essa lateral, deixar essa lateral cada vez mais fina. A assimetria do ponto zero deve ser ligada com o comprimento e a largura da sua unha, mas a ponta, você sempre deve trazer a ponta para onde você está vendo o meio desse dedo. Você precisa olhar de vários ângulos para você ver que essa unha não pode ficar torta. Você lixa de um lado, lixa do outro, vê como está, se está ficando torta. Se você vê que ela está torta mais para o lado esquerdo, então você lixa mais do lado esquerdo para você conseguir acertar ele, para ele conseguir ficar reto. Mas o importante é que você deixe cada vez mais fino. E durante esse lixamento da nossa parede lateral também, vocês já viram que eu tô fazendo todo o meu lixamento por cima. O lixamento da estileta é um pouco mais tranquilo e bem parecido com o da unha amendoada, onde a gente vai lixando as nossas laterais pra gente conseguir deixar o formato bem redondinho, mas a gente vem afunilando bastante essa ponta. Olha como tá ficando, vocês veem que primeiro a gente lixa todo esse formato para depois a gente conseguir deixar essa estrutura perfeita. Fiz o lixamento, agora a gente vai vir com a nossa broca. A gente vai vir com a nossa broca dourada no formato cônico, fazendo todo o nivelamento desse gel por cima. Vocês viram que eu venho com bastante suavidade, a gente vem fazendo o nivelamento. Você não precisa pôr pressão na broca nesse momento para você não remover gel demais e não deixar esquentar na unha da sua cliente. Essa é uma coisa que a gente também não pode deixar acontecer, com que a broca fique esquentando na unha da sua cliente, porque cada vez que esquenta, a unha da cliente vai entender que tem alguma coisa errada e ela pode ser que fique um pouco vermelha. E também não é o ideal para sua cliente, né? Imagina você tá fazendo a unha para se sentir bonita e você ficar sentindo dor. Então eu faço todo esse nivelamento por cima e olha esse truque que eu faço para conseguir deixar essa estileto bem pontuda. Eu passo a broquinha por baixo, deixando ela assim. Depois que eu já vi que o formato tá bem bonito de estileto, agora a gente vai vir lixar as nossas laterais. A gente vai lixar com uma lixinha mais fina pra gente conseguir deixar essa lateral o mais perfeita possível. Você vem deixando ela bem nivelada com a ponta. É importante que a sua estileto não tenha aquela bordinha de canoa, assim como a amendoada. Afinal, aqui a nossa ponta é bem mais fina do que o nosso ponto zero. Então, normalmente a gente deixa o formato bem retinho, a nossa lateral precisa ficar bem reta, tá vendo? Ó, você encaixa a lixa e você vem puxando para essa ponta que a gente fez. Tem clientes que gostam da estileto com a ponta bem garra, com a ponta bem pontuda, e tem clientes que pedem uma ponta mais arredondada. Aí você considera a melhor forma de fazer. Eu acredito que a melhor forma de fazer seja você dar todo o formato e no final, se a sua cliente quiser a ponta arredondada, você arredonda só um pouquinho com a lixa. Depois que eu já fiz todo o lixamento do meu formato por cima, deixei tudo retinho, eu vou vir lixando por baixo. O lixamento por baixo
É um lixamento bem tranquilo, é o lixamento mais do excesso de gel que fica na ponta. Senão a gente tira toda a nossa estrutura que a gente fez, afinal a unha estileta é uma unha mais fina, é uma unha maior que combina com um tamanho um pouco maior, então a gente precisa manter essa estrutura perfeita. Agora a gente vai vir ali fazendo o lixamento da nossa área da cutícula. Novamente eu espirro o nosso prep e vou vir com a nossa broquinha 718 da área da cutícula, fazendo nivelamento, lixamento e polindo toda essa parte de cima. A gente precisa deixar o mais limpo possível, tirando todo o excesso de cutícula. Caso tenha ficado algum excesso de gel, esse é o momento de tirar também. E depois a gente lixar essa parte, nivelar a parte da cutícula, a gente vai limpar para a gente conseguir fazer o nosso polimento. O polimento a gente vai fazer com a nossa melhor amiga. A gente pode fazer do lado mais grosso ou do lado mais fino da nossa lixa buffer. Depois que a gente fez toda essa limpeza, essa higienização, olha como fica tudo bem limpinho. Agora, depois de remover nossa cutícula, eu vou vir limpando tudo e venho passando o top coat. O top coat a gente passa por baixo, uma fina camada para não escorrer e não esquentar na hora que for para a cabine, na mão da nossa cliente. É extremamente desconfortável e não é o ideal. A aplicação do nosso top coat é bem tranquila nesse formato estileto. A gente vai fazendo uma fina camada, aplica por todos os cantinhos sem deixar escorrer na cutícula. E olha como fica uma estileto bem fininha, mas com uma ótima estrutura. Você não consegue ver transparência e fica lindo.